O tempo tem andado cada vez mais instável e com essa mudança de estação, aí que a instabilidade fica maior. E com isso, nem sempre o corpo se adapta. Vem os resfriados, as gripes, as doenças. E para a gente driblar um pouquinho essa situação, eu recebo nos estúdios da TV Zoom o médico homeopata Marcelo Guerra. Está aqui comigo. Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Paulo. Bom, outono chegou. Um verão muito quente, chuvoso, agora vem um outono com uma temperatura um pouquinho mais amena, mas também um calor. O que essa instabilidade causa no nosso corpo? O que acontece? Bom, o tempo quando fica fixo, né, digamos assim, o tempo firme, o organismo de certa forma se adapta. E essas variações de temperatura muitas vezes trazem mais facilidade para as pessoas adoecerem. E aí as pessoas desenvolvem, às vezes, doenças respiratórias, às vezes algumas viroses gastrointestinais, que têm relação, algumas vezes, com essas mudanças de tempo. Observa que não é sempre, não são todas as pessoas que vão ter essa reação. Depende do organismo de cada um, da sensibilidade de cada um. Mas tanto a variação do outono quanto da primavera influenciam o organismo e tornam mais sensível certos órgãos. Nessa primeira semana do outono, a gente já teve uma passagem de uma frente fria aí, causando um pouquinho de chuva, uma diminuição brusca das temperaturas. Quem já está suscetível, então, aí aflora essa situação, né? Sim, e aí é justamente essa questão que você falou, quem está suscetível. E na homeopatia a gente preza muito essa questão da individualidade, de como que cada um reage a determinadas agressões do ambiente. E às vezes não é só também o fato da temperatura. Às vezes, por estar mais frio, as pessoas ficam em lugares mais fechados. Porque quando você está, digamos, num espaço aberto, no verão, por exemplo, as pessoas vão à cachoeira, vão à piscina. Então, se alguém fica gripado, a pessoa espirra ali e aquilo espalha no ambiente. As pessoas estão em espaços mais abertos. Já quando começa a esfriar mais, as pessoas também tendem a ficar mais em ambientes confinados. Não tão confinados, mas, assim, aqui, por exemplo, nesse ambiente aqui, a gente está com tudo fechado, né? Se alguém aqui adoece, fica fácil de transmitir um para o outro. Mas isso tudo depende da sensibilidade de cada um. A homeopatia preza muito isso, a individualidade. Cada um reage de uma maneira. Algumas pessoas, elas têm, digamos assim, uma tendência a desenvolver doenças como gripes. Outras pessoas têm uma tendência maior a ter doenças, digamos, urinárias, né? Infecções urinárias. Tudo isso depende da reação de cada um. Mas quando vem essa agressão, a pessoa vai reagir de acordo com a sua tendência de adoecimento. Essa tendência tem a ver com a herança dos nossos pais, né? A história familiar muitas vezes mostra situações, por exemplo, pais que tiveram bronquite, ou rinite, ou sinusites crônicas. É difícil os filhos escaparem disso. E falando da homeopatia, a homeopatia ela é aprovada e liberada pela Organização Mundial da Saúde, é uma ciência que nasceu no século XVIII, mas ainda existem algumas dúvidas em relação ao procedimento. O que é a homeopatia, como que ela age no nosso organismo? A homeopatia, ela é aprovada pela Organização Mundial de Saúde, é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, aqui no Brasil, e em vários outros países. A homeopatia, por exemplo, é o tratamento de escolha da família real, né, inglesa. E a homeopatia funciona da seguinte maneira: a homeopatia tem um processo de seleção do medicamento que é diferente da alopatia. A gente, primeiro, para você desenvolver o remédio, esse remédio é experimentado em pessoas saudáveis. Digamos que você pegue aí 1000 pessoas saudáveis e vão tomar uma determinada medicação. Vamos pensar aqui camomila, né? Então, 1000 pessoas estão tomando camomila e vão anotar tudo que sentem quando tomam aquele remédio. Observa que essas 1000 pessoas não têm doença nenhuma. Depois, aquilo tudo vai ser
tabulado, vai ser feita uma classificação desses sintomas e separar o que aparece mais, o que aparece menos. E a partir daí, quando vai ao médico uma pessoa doente que apresenta aqueles sintomas, aí é que vai usar a camomila. Ou seja, é a medicina do semelhante. Homeopatia é o tratamento do semelhante pelo semelhante. Então, você tem um remédio que provoca determinados sintomas na pessoa saudável. Esse remédio é capaz de curar aquilo que aparece de sintomas numa pessoa que está doente. Na questão da homeopatia, como que ela previne, como que ela age nesses sintomas que a gente está falando especificamente de mudança de estação? Então, ele vai justamente trabalhar nessa tendência. A homeopatia pode tratar as crises, tá? Então, digamos, você está com uma infecção de garganta, você vai conseguir tratar em 24, 48 horas, você está livre dessa infecção de garganta com homeopatia. Você trata a crise, mas isso não é o mais importante. Mas, a não ser que assim, você nunca teve infecção de garganta e apareceu com uma infecção de garganta. Tudo bem, você trata isso e pronto, acabou o seu tratamento. Mas digamos que você, a cada 3, 4 meses, apresenta uma infecção de garganta. Então, muito mais importante do que eliminar aquele quadro agudo é você prevenir a recorrência disso. Prevenir que isso fique se repetindo o tempo todo. E aí é que você vai buscar na história da pessoa, e é interessante porque na consulta homeopática, você não interessa só para o médico os sintomas, digamos, da sua infecção de garganta. Interessa como você como que você reage ao tempo, se você é calorento, friorento, se você sua muito, se você não sua, o ritmo da sua menstruação. Isso tudo é importante, porque você vai tratar a pessoa como um todo. E é fundamental também saber a história de doenças desse paciente, pelo menos desse paciente, às vezes também dos pais e dos avós, da ancestralidade, para saber o que é comum de doenças nessa família, para você fazer um tratamento preventivo. E isso é o mais importante. Para o médico homeopata é muito mais importante que o paciente não adoeça do que o paciente fique doente toda hora, porque você vai tirar da crise. Você tira com a homeopatia, mas o ideal é que você não precise tirar de nada, que você não tenha crise. E a homeopatia é indicada a todo mundo? Existe uma contraindicação? Não, nenhuma contraindicação. A homeopatia pode ser feita desde recém-nascidos até idosos de 90 e tantos anos. Pode ser feita em grávidas, pode ser feita em mulheres que estão amamentando, sem problema nenhum. Dicas para o pessoal de casa que está passando por esses problemas aí de mudança de estação? Evitar lugares fechados, essa é a principal dica. Não tem como evitar, digamos assim, a variação do tempo, né? Se tiver que vir uma frente fria, vai vir, a gente não tem como fugir disso. É aqui, como a gente estava falando antes de começar, né? Que aqui são as 4 estações do mesmo dia. Isso não tem remédio para isso. Isso vai acontecer, mas pelo menos evitar de ficar em lugares fechados. A homeopatia, então, é uma excelente aliada, além também dessas prevenções, né? Sim, sim. Tá certo. Marcelo, muito obrigada pela sua participação, pelas informações e também boa sorte aí pra gente nessa mudança de tempo aqui na cidade. Daqui a pouco vai estar mais frio. Isso aí. Aí já vai se preparando, se prevenindo para o inverno. Depois que o frio firma, fica melhor para todo mundo. Perfeito. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Boa noite. Seja sempre bem-vindo aqui no Zoom TV Jornal. Tá bom, obrigado. Obrigada.